Ei, me fala uma coisa, será que a Bíblia precisa ser atualizada? Será que eu posso relativizar as verdades das Sagradas Escrituras? Será que existe verdade fora da pessoa de Jesus Cristo? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. Se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo neste canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá, lição de número 7, que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia precisa ser atualizada? Eu posso relativizar os seus princípios? Será que realmente existe verdade fora de Jesus? Ou a verdade está nele? Ou a verdade é uma outra coisa, a não ser ele? Então é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui. E a leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 3, do verso 14 ao verso de número 17. Ponto primeiro, a Bíblia e o espírito desta era. Ponto 1, a desconstrução. Então presta atenção. Toda verdade, para ela ser desconstruída ou para implantar uma outra ideia, eu preciso de um tempo. Então, o que imperou na sociedade ao longo da história? Um conceito teológico. Eu não estou falando conceito religioso. Eu estou falando conceito teológico. Eu estava ouvindo um filósofo ateu e ele focou muito bem nessa diferenciação. Conceito teológico e conceito religioso. Nós não temos meramente um conceito religioso. O nosso conceito é teológico. Por quê? Porque o nosso conceito, além de ser teológico, ele é judaico-cristão. Então, você precisa definir isso. Qual é o nosso conceito, Fábio? O nosso conceito não é apenas religioso. O nosso conceito ele é teológico. E de que linha? Judaico-cristão. Ou seja, o Ocidente trabalha dentro do judaico-cristão. Então, toda verdade ou toda construção de filosofias, de religião, para desconstruir o judaico-cristão, ela não consegue vir de uma vez por todas. Precisa ser algo paulatino. Por isso, o ponto primeiro, a desconstrução. Então, olha que interessante. Qual é o princípio que rege o Ocidente? O princípio bíblico. O princípio teológico do judaico-cristão. Ou seja, todo o princípio da palavra de Deus é que permeia o Ocidente. Então, o Ocidente é permeado pelos princípios da palavra de Deus. É por isso que, historicamente, estão tentando desconstruir o princípio bíblico instituído pelas Sagradas Escrituras e anunciado e permeado pelos seus discípulos. E nós somos discípulos de Cristo, então o que nós divulgamos? A palavra de Deus. Então olha que interessante, antigamente foram surgindo os movimentos filosóficos, tá? Foi surgindo o Renascimento, depois um movimento filosófico chamado Iluminismo, ou seja, a razão, a mente iluminada pode ser uma resposta para toda a problemática humana. E recentemente vem surgindo alguns temas, quais, por exemplo, a era do vazio, o fim da verdade, um conceito chamado pós-verdade, cultura líquida. O que eu quero que você entenda é o seguinte: você não vai dar aula de filosofia na sua classe.
O que você precisa estar muito bem afiado é o seguinte, que a Bíblia é a única regra de fé e prática e ponto. Para que você possa defender um outro ponto de vista, você não precisa conhecer cabalmente o que é era do vazio, o que é pós-verdade, fim da verdade ou cultura líquida. O que você precisa entender, está muito bem afiado, é defender a tua fé. Se você consegue defender a tua fé, todos esses outros conceitos, você passa a ver ele pelo viés da palavra. Eu estava vendo um filósofo dando uma aula sobre a era do vazio. E eu fiquei assim, ouvi ele 45 minutos. E cada vez que ele pegava um fundamento da era do vazio, eu encaixava a Bíblia na era do vazio. Falei, peraí, teve uma hora que ele fala, um dos princípios da era do vazio é você esvaziar-se. E ele estava falando sobre, só para vocês entenderem, existe a era do vazio, o lado positivo e negativo. Por exemplo, o lado negativo, você se esvazia completamente, e esse esvaziamento é tão na sua totalidade que o outro não é importante para você. Que o que o outro faz ou que o outro está acontecendo, a realidade do outro, não é importante, porque você esvaziou-se de uma forma que você está num vazio tão imerso que o outro não é importante para você. Ou seja, isso é uma coisa ruim da era do vazio. Para isso tem resposta bíblica. A Bíblia fala sobre isso. Ou seja, por exemplo, a parábola do bom samaritano, aqueles dois personagens que passam ali, eles estavam em que era? Na era do vazio. Na hora que o autor estava falando, a minha mente foi trabalhando com a Bíblia. E aí ele fala sobre a era do vazio positiva. Qual é? Que você esvazia e que você começa agora a enxergar a vida do outro na tua. É como se você fosse viver a vida do outro. Então, olha que interessante, aquele que tem fome, você nunca passou fome, mas na era do vazio você se esvazia da sua finança, do seu sentimento, e você começa então a viver, não de forma literal, mas internalizar, como que é uma vida com fome? Como que é não ter dinheiro? Como que é você não poder passar um cartão, ver uma coisa e não poder comprar as coisas básicas da vida? Para isso tem resposta bíblica. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Gálatas, olha, levai as cargas um dos outros. Ou seja, o outro sim é importante. Como a parábola do bom samaritano. O bom samaritano para ali, por isso que a questão não é a religiosidade, ele para e ele cuida do próximo. Então o que você precisa entender é o seguinte, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. A era do vazio, fim da verdade, pós-verdade e cultura líquida ou líquida, ela tenta desconstruir o absoluto, é o ponto 2. O relativismo, porque hoje tudo é relativo. É pecado? Depende. Depende. É pecado assistir tal filme? É pecado assistir filme? Depende. É pecado ouvir música? Depende. É pecado isso? Depende. O relativismo está destruindo ou desconstruindo o que a Bíblia vem afirmando ao longo do tempo. Presta atenção, o relativismo ele não destrói a Bíblia, ele destrói a minha, a tua, a nossa mente. Então o relativismo, o que ele prega? Nada é absoluto. Ou seja, o que é absoluto? A Bíblia. Então o que o relativismo prega? Que nada é absoluto. O que é pecado? O pecado, dentro do absoluto, do relativismo, ele depende do lugar, da hora. Por exemplo, o que é pecado aqui nos Estados Unidos, talvez não é pecado aí no Brasil. O que é pecado aí no Brasil, aqui talvez não seja pecado. Isso é ou não é verdade? É claro que não é. Claro que isso é uma mentira. Presta atenção, o pecado é universal. O pecado não tem tempo, não tem época e não tem local.
o que foi pecado há 50 anos na Bíblia vai continuar sendo pecado hoje e enquanto existir vida. Então o problema do relativismo é que nada é absoluto. Tudo depende do ponto de vista. Então presta atenção. É muito comum quando as pessoas comentam, eu leio todos os comentários. Então por isso que é importante você comentar, tá? Quando eu leio os comentários, geralmente os comentários são baseados no ponto de vista. No meu ponto de vista, eu penso assim. Então, peraí, é relativismo. Eu não posso relativizar a Bíblia. Ela é um princípio de fé absoluta. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Tópico segundo, a Bíblia e o politicamente correto. Já viu esse negócio? Para ser politicamente correto. O que é o politicamente correto? Ponto 1, a criação de uma narrativa. Então, como que se criou o politicamente correto? Essa expressão, no meu ponto de vista, ela tem duas facetas. Aqui eu quero trabalhar com a palavra equilíbrio. Por exemplo, por que criou essa expressão? Para não machucar as outras pessoas. Porque tem pessoas que ao falar realmente ele é bruto, ele é indecente, ele é sem educação, ele não tem trava na língua. Então, politicamente correto é para tentar minimizar essas pessoas sem equilíbrio, essas pessoas sem pudor no falar, sem educação no falar. Mas também, por um outro lado, o politicamente correto, ele veio massagear a geração do mimimi. A geração do mimimi é a geração que o Pondé, um grande filósofo brasileiro, alguém, tá, de vocês pode me condenar, outros podem até dizer, não, Pondé realmente ele é muito interessante, ele vai falar sobre a geração do mimimi. Porque tem aquela geração, na igreja tá cheio disso. Antigamente a gente falava muito sobre pecado e a igreja aguentava. É claro que tinha pastor ignorante, pastor que não tinha pudor no falar, atacava e feria pessoas com palavras. Por isso que a questão aqui é equilíbrio. Então nós temos que ponderar. O politicamente correto, existe o lado positivo, o lado negativo. Qual é o lado positivo, Fábio? Que eu não falo mais aquilo que eu quero. Mas como? Na grosseria, tá? Na grosseria. Mas ser politicamente correto também veio a massagear uma geração do mimimi, que não aguenta uma palavra forte, que não aguenta uma verdade dita, que não respeita opinião, que não respeita crenças, que não respeita o diálogo. Porque uma coisa é ter diálogo, uma coisa é querer colocar de goela abaixo a tua posição. Por exemplo, nós cristãos não podemos também colocar de goela abaixo a nossa posição. Mas nós também não podemos aceitar grupos, tá, que combatem a nossa fé, colocar na nossa goela posições ideológicas contrárias àquilo que nós acreditamos. Ou seja, precisa ter um equilíbrio. Então, por isso que o politicamente correto tem um lado positivo e um lado negativo. Olha o que o Pondé disse, tá? Estava numa discussão ou numa conversa, né? O Pondé, o Karnal e o Mário Sérgio Cortella, e o Pondé disse o seguinte: o politicamente correto é uma ferramenta de censura, constrangimento, olha só, olha o que ele disse, é uma ferramenta de censura, de constrangimento e que dificulta o pensamento de alguma forma mais livre. Apesar de que, é a fala dele, eu acredito que ele quem? O politicamente correto, responde historicamente uma necessidade de uma movimentação social. Ou seja, eu resumi o correto e o incorreto do politicamente correto. Ponto segundo, a criminalização da opinião. Querido, hoje é muito comum as pessoas externar a sua opinião, tá? E tem pessoas que dão opinião sem ter conhecimento do assunto.
Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a criminalização da opinião, na verdade, é uma forma de barrar o pensar. É uma proibição do pensar. Como a igreja antigamente proibia os membros de pensar, se eu for lá atrás, a igreja católica fazia isso. Se eu vir um pouco mais recente, a igreja pentecostal no Brasil fazia isso. E se eu for aprofundar um pouquinho mais, as igrejas, por exemplo, Deus e Amor, Pentecostal, Congregação Cristã, eles proibiam pessoas de fazer teologia. Por quê? A letra mata. Ou seja, pensar mata. O pensar vai te esfriar. Então a criminalização da opinião, ela é uma forma de neutralizar o pensar. E a Bíblia vai dizer que todo crente precisa pensar. Por quê? Porque Deus pensou. Eu só estou aqui porque Ele pensou, Ele raciocinou. A criação foi um ato de racionalização do eterno. Ele pensou, ele calculou, ele maquinou, ele planejou isso. Por isso que nós estamos aqui, por isso que o universo está acontecendo. Então, por isso que nós somos seres livres para pensar. Então, eu preciso pensar. Eu preciso racionalizar. O problema é que nós estamos proibindo, existe uma proibição do pensar genérico, tá? De forma absoluta. Por exemplo, a Bruna Carla. A Bruna Carla, tá? Aquela cantora, ela colocou uma posição dela, baseada naquilo que ela acredita, e a mídia, o que a mídia fez? Tentou menosprezar, tentou acabar com ela. Então preste atenção, o que ela estava fazendo? Ela estava defendendo uma posição dela. Ou seja, como o contrário é verdadeiro, ou seja, tem que ser respeitado, a minha posição tem que ser respeitada. Ou seja, respeita a posição da Bruna Carla. Mas respeita quem acredita contra ou ao contrário a Bruna Carla. Ambos precisam ser respeitados. Não é porque alguém falou, eu vou ficar... O problema é o seguinte, respeitar é uma coisa. Eu posso respeitar, mas eu não preciso concordar. Ou seja, a pessoa fez uma fala, eu posso expressar o meu posicionamento, tá? Sem ser agressivo, porque o que importa para nós vivermos em sociedade é amar uns aos outros, sim. Mas amar envolve respeito. Eu posso amar, respeitar e conviver com alguém não concordando com esse alguém. Ponto. É simples assim. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Senão vão querendo calar a nossa voz. Tópico terceiro, a Bíblia e o outro evangelho. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre, será que a Bíblia precisa ou não ser atualizada? Como que eu identifico uma outra teologia? Um outro evangelho. O que é um outro evangelho? Tá? Ponto 1, uma nova metodologia. Presta atenção. Para eu interpretar a Bíblia, tem que ter um método. E um dos métodos é deixar o autor falar. Então, olha que interessante. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler João capítulo 14, verso 6. Olha o que diz João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe, ou respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que o autor está querendo dizer? Aqui eu não posso interpretar isso. Eu preciso deixar o autor interpretar, ou o autor dizer o que ele tem a me dizer. Esse que é o problema, que nós vamos olhar a Bíblia e não queremos que o autor fale. Nós queremos colocar a nossa interpretação ou queremos dar voz para esse autor. Então, primeira regra, eu vou ler a Bíblia, deixa o autor falar. Não fale pelo autor. Só fale aquilo que o autor está falando. Por exemplo, eu perguntei no início da minha aula, existe verdade fora de Jesus? Não. Olha o que eu acabei de ler. Quem é a verdade? Ele. Presta atenção, a verdade
Eu estou falando a verdade. Eu não estou discutindo o que é verdade. Na filosofia existe diferença a verdade e verdade. Quando eu coloco o artigo, eu estou definindo que a verdade é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Cristo. Jesus é a verdade. Não existe verdade fora dele. É isso que o mundo está querendo fazer conosco. Relativizar as Sagradas Escrituras. Então esse é um dos princípios da interpretação. Deixe o autor falar. Leitor, apenas permita ser ministrado. E quando você é ministrado, aí você transmite para os outros aquilo que o autor falou contigo. Olha que coisa mais impactante é isso. Ponto 2. Novas teologias. Temos duas teologias. Teologia teologia inclusiva. O que é a teologia inclusiva? Tá? É a teologia que não combate, por exemplo, as questões da homossexualidade e inclui eles dentro do convívio. Aqui precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque eu preciso cuidar deles. O problema é que a igreja não ainda criou, isso nós precisamos ser sinceros. A igreja não tem um método, não tem uma forma de cuidar dessas pessoas. Primeiro, a igreja não quer entender eles. Ponto. Fabio, tem muitas pessoas que vão começar a me criticar, mas eu preciso começar a entender eles. Porque Deus não vê eles como homossexual. Como Deus não vê um bêbado, Deus não vê um homossexual, Deus não vê um drogado. Deus vê quem? Um filho, alguém que foi criado por ele. O viés nosso é um viés diferente da Bíblia. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos sim, tá? Revisar a nossa maneira de encarar essa problemática, tá? Então, isso não é uma nova teologia, mas é uma maneira, Fabio, é uma maneira de interpretar a Bíblia, é atualizar a Bíblia? Não. É uma maneira de interpretar ela de forma coerente. É uma maneira de eu ver ela, porque tudo nós colocamos demônio. Tudo nós demonizamos. E eu aprendi uma coisa com um pastor, que demônio em casa, eu curo ele com amor. Porque às vezes, não é somente a oração que vai resolver, é o amor. Então como que eu curo, como que eu resolvo certos problemas dentro de casa? Amando, abraçando. Às vezes um abraço vale muito mais do que 1000 palavras. Porque às vezes nós chegamos na igreja, a paz, mas dá um abraço em alguém. Ou seja, demonstre realmente que você ama aquela pessoa. Que isso vai fazer toda a diferença. Para e escuta aquela pessoa. Porque às vezes ele quer simplesmente desabafar. E você quer falar, mas deixa ele falar. Mas é claro que a gente precisa combater o pecado, é claro, eu estou aqui falando justamente isso, que pecado é pecado. No pecado não vai entrar no céu quem bate em mulher. No céu não vai entrar os adúlteros. No céu não vai entrar esses homens machistas e que espanca as mulheres cristãs dentro de casa. Como no céu não vai entrar também quem pratica a homossexualidade. No céu não vai entrar os bêbados. No céu também não vai entrar muitas coisas. No céu também não vai entrar. Ou seja, então eu tenho que tomar muito cuidado com dizer o que é pecado e o que não é pecado. No céu, presta atenção, não vai entrar muitos pastores, muitos de YouTube que comentam escola dominical. Porque olha o que Cristo disse. Lá naquele dia, talvez eu vou chegar lá no céu e vou dizer, Senhor, mas eu gravava vídeo no YouTube. Eu tinha tantas 1000 visualizações, toda semana eu estava lá. E o que ele vai olhar para mim e vai dizer? Eu não te conheço, Segantinho. Eu não te conheço. Por quê? Porque talvez eu fiz isso por vanglória, por ego. Talvez eu fiz isso por muitas outras razões. E não era a razão do reino. E ele vai olhar para mim e vai dizer, Segantinho, eu não te conheço.
Então temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado. Tópico 4. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Ponto 1. Ela é revelada por Deus. A Bíblia precisa ser ressignificada? Não. Precisa ser atualizada? Não. Mas ela precisa ser o quê? Bem interpretada. Vou repetir. A Bíblia não precisa ser ressignificada, não precisa ser atualizada, mas ela precisa ser bem interpretada. Com qual é o olhar que você olha a Bíblia? Toda vez que você for olhar para ela, tira o seu óculos. Tira o seu óculos. Coloca o óculos do autor e deixa o autor falar por ele mesmo. Então, Bíblia não precisa ser atualizada. Bíblia não precisa ser ressignificada. Ela precisa ser bem interpretada. O problema é que nós estamos interpretando elas de forma errada. E se eu interpreto ela de forma errada, eu pratico a minha vida de forma equivocada. Simples assim, tá? Ponto 2. Inspirada por Deus. Aqui eu quero relembrar para vocês um velho conceito que eu sempre ensino aqui. A diferença entre inspirado e iluminado. Hoje, não existe ninguém inspirado. Nossa, o Segantin deu uma aula super inspirado. Eu cantei inspirado, eu preguei inspirado. Negativo. Não existe inspiração bíblica. Nos moldes da Bíblia, não. Por isso que muitos teólogos, e eu adoto essa teologia, que eu não uso mais a palavra inspirado. Eu uso a palavra iluminado. Então hoje não existe mais inspirado, porque os inspirados já acabaram. O que existe hoje são homens iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.